beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá então para a resolução da prova, gente. Quero aqui, através desse vídeo, mostrar para vocês como é que ficou a prova, né? Como é que foi a prova, como se resolve, mostrar para vocês ali não digo os truques, mas de uma maneira mais simplificada, como poderia ser resolvido essas questões, tá? Então vamos lá para a primeira questão da prova, que era a questão 9. Então ali ele trabalhou com as primeiras questões, do 1 a 8, com as questões de português, e depois iniciou então as questões de matemática. Então vamos lá. Marcelo recortou 2 retângulos, um de dimensões 10 por 12 e outro de dimensões 11 por 3. Em seguida, Marcelo colocou um retângulo sobre o outro, como mostra a imagem, e percebeu que a região cinza tinha uma área equivalente a 58 centímetros quadrados. Sendo assim, a área da região azulada é... Ele quer saber essa região azulada aqui, ó. Tá? Então temos aqui as alternativas. Como é que a gente vai fazer aqui, né? Então, ele dá uma área. Então eu vou ter que calcular a área, né? Eu vou trabalhar com a área. E eu começo pensando o seguinte. Eu vou nomear esse cara aqui, ó. Essas dimensões aqui como um retângulo. Vou botar aqui área 1. Tá? E o outro aqui, eu vou chamar de área 2. Tá bom? E vou calcular essas áreas individualmente, tá? Primeiramente eu calculo essas duas áreas. Então, área 1, que é do retângulo menor, é o menor, né? Sim. Então vai ser 10 vezes 12, base vezes altura. Isso vai dar 120 centímetros quadrados. Tá certo? E depois eu calculo, aqui já calculo agora, a área 2, que vai ser 13 vezes 11. Tá bom? Então, isso vai ser quanto? 143. Tá certo? Calcular essas duas áreas. Só que tem um detalhe, né? Ele quer essa parte aqui, tá listrada aqui, né? Que não é todo o retângulo 2. O que a gente vai fazer? A gente está vendo aqui que tem uma área que está sobreposta, né? Que é essa parte aqui. E temos vamos botar aqui, ó. Isso aqui é uma região que serve para os dois, tá? Então, se eu souber quanto é a área desse retângulo aqui, está sobreposto, o que eu consigo fazer? Eu consigo retirar da área 2 e aí eu vou ficar exatamente com a área que eu preciso, tá? Essa região que eu preciso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe, pelas informações do enunciado, que a parte em cinza ela equivale a 58 centímetros quadrados. E sabendo que o retângulo inteiro tem 120, vamos chamar aqui eu posso dizer aqui, ó, vamos chamar isso de A3, essa área 3. Eu posso dizer então que a área 3 é área 1 menos 58. Ou seja, área 1 é 120 menos 58. Isso vai dar 62 centímetros quadrados. Tá, então, área 3 aqui, vamos botar área 3. Essa região é 62 centímetros quadrados. Ó, não é a alternativa A, tá? Não é essa a região que eu quero. A região que eu quero é essa aqui, tá? Listrada. E para determinar essa região listrada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o retângulo todo, 13 por 11, eu vou pegar a área total, tá? Vamos pegar aqui, ó, a área. Vamos fazer aqui do ladinho. Eu vou pegar o A2 e vou subtrair para o A3. Porque desta forma eu vou ficar com a parte listrada, tá? E aí eu vou ter aqui então que a região que eu estou procurando é 81 centímetros quadrados. Alternativa E. Então eu calculo as áreas, né, de cada retângulo separadamente, depois como elas se sobrepõem uma a outra, com a região que eu já tenho cinza, eu consigo determinar aquela região ali, que seria a intersecção dos dois retângulos. Tá certo?
Então, essa era a questão 9. Então, alternativa E. Questão 10. Preocupados com os animais abandonados em um campus do IFSC, um grupo de estudantes organizou uma ação para angariar fundos, com o objetivo de adquirir ração para alimentar os animais. Ao longo de uma semana, foram arrecadadas 180 cédulas de dinheiro reais. As cédulas foram separadas por valor, resultando na composição a seguir. Notas de R$2, que corresponde 2/5 das cédulas. R$5, que corresponde a 1/3 das cédulas. R$10, que corresponde a 1/4 das cédulas. E R$20 é que corresponde às cédulas restantes. O valor total em reais arrecadado ao longo da semana é igual a... Gente, isso aqui é uma questão típica de sexto ano, tá? Sexto, sétimo ano, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso calcular, eu sei que o total de cédulas são 180 cédulas. E ali eu tenho 4 tipos de cédulas, de 2, de 5, de 10 e de 20. Eu só tenho que saber quantas cédulas eu tenho e depois multiplicar pelo valor da cédula. Ou seja, você vai somar depois tudo, vai ter o valor, a quantia total em reais, tá bom? Então vamos começar lá. Começa por onde? Começa pelo 2/5. A gente calcula aqui 2/5. Vou escrever aqui embaixo, porque aí a gente vai usar ali depois. Aqui, ó. Vamos lá. 2/5 de 180. O que é 2/5 de 180? É como se você pegasse o 180, repartisse ele em 5 pedaços e depois você pega 2. Isso vai dar 72 cédulas, tá bom? Então aqui, ó, eu já posso dizer que eu tenho 72 cédulas de R$2. Show. Faça a mesma coisa no outro. 1/3 das cédulas. 1/3 de 180 é 60. Então, eu tenho aqui 60 cédulas de R$5. Muito bom. 1/4 de 180. Ué, 180 dividido por 4. Isso vai dar 45. Ou seja, 45 cédulas de R$10. Aí ele fala no último aqui que R$20 que corresponde às cédulas restantes. Então, a quantidade de cédula que sobrou é as cédulas de R$20. Como é que eu vou saber quantas cédulas sobrou? Você soma 70, né? Você soma tudo isso aqui, ó. Soma esse com esse, isso dá um total de quantas cédulas? Isso dá um total de 177 cédulas. Ou seja, eu tenho 3 cédulas, então, de R$20. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar a quantidade de cédula com o valor da cédula. Então, nós temos aqui um total de R$144. Aqui temos R$300, né? 60 vezes 5. R$10, né? Mas são 45 cédulas, isso vai me dar R$450. E o último aqui nós vamos ter, então, R$60. Somando todo esse trem aqui, galera, tá? Vou somar todo esse trem aqui, eu vou ter a minha quantia final, que vai ser de... Bem, vai ser de R$954. Ou seja, a alternativa C. Beleza? Beleza. Vamos lá. É uma questão bem simples, só se você organizar as ideias, né, que eu sempre falo, eu sempre comento, né, a prova do IFSC ela tem muita interpretação. E dessa interpretação você precisa esclarecer sua cabeça para poder elaborar uma estratégia de resolução. A gente não precisa lembrar de tudo, a gente precisa saber resolver, né, organizar e
ter o raciocínio lógico na resolução. É isso que a gente precisa. Questão 11. A tela de um celular tem dimensões de 7 centímetros de largura por 14,7 de altura. Então, aqui eu tenho 7 centímetros e aqui 14,7 centímetros. Durante uma conversa em um aplicativo de mensagens, conforme imagem, uma foto foi enviada. As dimensões da foto são de 4,5 centímetros de largura por 2,5 de altura. A razão entre a foto enviada e a área da tela do celular é... Então, galera, temos aqui questão de razão. Tá? Eu preciso, então, calcular, primeiramente, a área de cada um desses da tela. Tá? Vamos botar aqui a tela. A gente vai calcular a área da tela e depois a área da imagem. Bom, calcular separadamente. Tá? Então, a área da tela, vamos chamar a área da tela A1 e a área da imagem A2. Tá? Então, vai ficar assim. A1 é 7 vezes 14,7. Isso vai dar, segundo as minhas anotações, 102,90 centímetros quadrados. Vou calcular a mesma coisa, a imagem, a área do retângulo, da imagem, que vai ser 4,5 vezes 2,5. E isso dá 11,25 centímetros quadrados. Ele quer a razão entre eles, tá? A razão entre os dois. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai transformá-los. Aqui, vamos botar aqui. Vou até trocar a cor. A cor. Aqui, ó. Então, a gente vai calcular a razão. De quem? Aí a gente olha lá e vê a área da foto e a área total do celular, a área da tela. Então, eu tenho que botar a área da foto em cima. Então, vai ficar 11,25 e embaixo vai ficar 102,90. Como já ensinei para vocês, quando a gente faz essa divisão, essa razão em números decimais, eu tenho que igualar as casas decimais. A partir do momento que elas estão iguais, essas casas decimais, eu posso remover a vírgula. Ficando, então, eu removo a vírgula, fica 1.125 por 10.290. Aí é uma questão de simplificar, tá? Você pode simplificar por 5, inicialmente, os dois são múltiplos de 5. Isso vai dar 225 por 200 e... Estou na minha colinha aqui, tá? 2.058. E dá para simplificar por 3. E vai nos dar, então, 75,686. Tá? Ó, como é que eu sei que é por 5? Critério de divisibilidade. Terminar com 5 é divisível por 5. O outro, por que é divisível por 3? Soma dos algarismos é múltiplo de 3, então o número é múltiplo de 3. Então, dá para simplificar, tá? Beleza? Fechou, então? Alternativa C. Próxima questão. Aí, ó. A questão de volume de cilindro, que envolve volume de cilindro. E volume de cilindro, galera, é uma questão que sempre cai no IFSC, né? Então, vamos lá. Marcos pegou um copo cilíndrico com uma altura de 20 centímetros e um raio de 5 centímetros. Ele decidiu, então, enchê-lo com água até que o nível atingisse 50% da altura total do copo. Depois disso, Marcos adicionou 3 cubos de gelo idênticos dentro do copo e, como resultado, o nível da água no copo aumentou 50% em relação ao nível em que a água se encontrava. A figura ilustra essa situação. Então tá ali essa situaçãozinha ali. Sabendo que o volume de um cilindro pode ser calculado pela equação V igual a πr ao quadrado vezes h,
E considerando π igual a 3, a medida da aresta dos dois cubos colocados na água por Marcos é. Então ele quer saber a aresta. A aresta, gente, é... Deixa eu pegar aqui caneta vermelha que vai ficar mais... Aqui, a aresta seria essa linha aqui do cubo, tá? Ele quer saber só isso aqui. Quanto é que mede essa aresta? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu preciso saber quanto eu tinha de água, né? O volume de água dentro desse copo. Por quê? Porque quando eu coloco os 3 cubos de gelo, essa água aumenta, né? Ela levanta. Tá? Então eu vou ver quanto ficou. Essa diferença, né, de altura ali vai ser o que entrou de volume dos cubos. E aí é exatamente o volume total do cubo, dos cubos, né, dos 3 cubos ao jogar dentro desse copo. E aí eu, com isso, sabendo quanto é que são 3 cubos idênticos, né, sabendo o total, né, sabendo o volume dos 3 cubos, assim eu consigo calcular o volume de um cubo só. Então a gente vai começar com algumas coisas aqui. Ele começa dizendo que ele tem um raio de 5 centímetros. Eu preciso usar centímetro pela fórmula, eu preciso de raio, tá? E a altura do copo, tá? Esse é que ele fala aqui do copo. Esse é 20 centímetros. Porém, eu vou encher só até 50%. Tá? Então ele vai enche 50% da altura. Portanto, a minha altura é 10 centímetros. Até aqui está cheio. 10 centímetros. Tá? Aqui eu consigo calcular o volume antes de colocar o gelo. Vou já calcular esse volume antes de colocar o gelo. O volume 1, né? Inicial. O volume inicial, então, vai ser 3 vezes, que é o π, né? Vezes 5 ao quadrado, vezes 10. Isso vai dar 750 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, eu tinha inicialmente essa quantidade. Agora eu vou colocar o gelo. Quando eu coloco o gelo, coloquei o gelo. A altura que estava 10, ele aumentou mais 50% da altura que ele estava. Ou seja, essa altura, vamos botar a altura 1 inicial, né? A altura após jogar o gelo passa a ser de 15 centímetros. Aí, eu vou calcular o volume nesses 15 centímetros. Então, 3 vezes 5 ao quadrado vezes 15. Isso vai dar 1.125. Então, o volume estava 750. Após os gelos jogados dentro do copo, ele aumentou o volume para 1.125. E aí que você tem que entender que essa diferença de volume é exatamente o volume dos 3 cubos. Ou seja, quando eu faço V2 menos V1, que é 1.125 menos 750, isso me dá 375 centímetros cúbicos. Esse valor, tá? Esse valor, ele é dos 3 volume dos 3 cubos. Como eles são idênticos, eu consigo dividir esse total por 3. Então, o volume de 3 cubos é 375 centímetros. Um cubo é igual a quanto? Divide esse valor por 3, vai dar 125 centímetros cúbicos. Ou seja, né? Estamos falando de cubo, né? A fórmula do cubo é A elevado a 3. Então, o volume é 125,
que número elevado ao cubo vai dar 125. E a resposta é 5 centímetros. E aí a gente tem, então, a questão 12 resolvida. Beleza? Beleza. Vamos lá, então, para a próxima questão. Veja que, de novo, com base no... vamos dizer assim, porcentagem e volume, tudo certo, né? Tudo no esquema do conteúdo. Só que você precisa elaborar uma estratégia de resolução. Vamos lá, então, para a próxima questão. Próxima questão. Não, você olha assim, tem esse contato, nossa, grandona, né? Muito texto. Realmente, quando tem muito texto, não é que seja mais difícil, mas o aluno ele fica um pouco mais perdido, né, se ele não souber tirar as informações que são relevantes, tá bom? Se ele consegue, tranquilo. Agora, se ele tem uma dificuldade de entender, então ele vai ser bem complicado. Mas vamos lá para a resolução. O Instituto Federal de Santa Catarina, IFES, que conta hoje com 22 campos espalhados por todas as regiões de Santa Catarina, dotados de autonomia administrativa e oferta própria de cursos, elaborada de acordo com as necessidades locais. A reitoria, centro administrativo, está localizada na capital, no mapa 4, campus Florianópolis, continente. Aqui, 4, tá? O campus mais distante em relação à reitoria está a 6,6 vezes 10 elevado a 5 metros de distância, se o itinerário for feito pela rodovia BR-282. No mapa, o 8, campus aqui. Então, esse aqui é o mais distante. Tá? Aquela distância ali, 6,6 vezes 10 elevado a 5. Lembrando que isso é uma notação científica. Tá? Beleza. Na escala do mapa, 1 centímetro equivale a 5 vezes 10 elevado a 4 metros. Então é uma escala, tem uma escala. A cada centímetro que você tem no mapa, ele é equivalente a 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 seria 10 mil. Então seria 50 mil metros. Tá? 1 centímetro equivale a 50 mil metros. Se traçarmos uma linha reta entre esses dois campos sobre o mapa, teremos uma distância de 10 metros. Podemos então afirmar que a distância estimada em linha reta entre os dois campos citados é de... Uma coisa que você tem que ficar atento, que ele não está falando do campus do mais distante. Tá? Ele não está referindo mais ao de Florianópolis com o de São Miguel do Oeste. Tá? O que a gente faz aqui? São 2 campos, ele não fala quais são esses 2 campos. A gente vai só calcular isso. Né? Então, ele tem 10 centímetros, esses 2 campos. Tá citando. Então, é uma regra de 3, tá, gente? Bem simples e bem tranquila. Só que tem uma pegadinha aqui que tem que estar atento. Que ele dá a informação de escala de centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 5 vezes 10 elevado a 4 metros. E ele quer a resposta em quilômetro. Isso é que pode confundir o aluno, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vou calcular aqui, né? Regra de 3. 1 centímetro equivale a 5 vezes 10 elevado a 4 metros. Então 10 centímetros equivale a x. Eu vou multiplicar aqui cruzado, né? Vai ficar x, que é 1 vezes x, e esse 10 vezes esse número, o que acontece? Quando você multiplica 10 com 10, você aumenta o expoente, né? Você, bases iguais são um expoente, então vai ficar aí 5 vezes 10 elevado a 5 metros. Essa seria a resposta. Porém, tem que estar ligado que essa resposta está em metros, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que lembrar de uma outra regrinha que diz que 1 quilômetro
equivale a 1.000 metros. Então, se eu quero converter metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1.000. Então, a gente vai pegar aquele valor, 5 vezes 10 elevado a 5. Esse aqui é o meu valor que eu vou converter, está em metro. Então, eu vou dividir ele por 1.000. Só que 1.000 é 10 elevado a 3. Tá? Por que eu estou usando essa potência de 10? Porque facilita o meu cálculo. Eu não vou ficar carregando um monte de zeros, não precisa. Né? Então, você utiliza uma forma mais simplificada. E vai ficar, então, aqui 5 vezes. Eu não vou multiplicar, eu vou resolver essa divisão. Tá? 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. Bases iguais, subtrai o expoente. Então, você fica 5 menos 3, 2 km. Ou seja, você fica com 5 vezes 10 elevado a 2 km, que é a alternativa A. Eu tenho quase certeza que pode acontecer, né? Eu não sei se a gente soubesse quais questões que mais foram assinaladas, né? Qual alternativa que foi assinalada, seria bem interessante. Mas eles não dão essa informação. Mas eu tenho quase certeza, tá? Por experiência, que a alternativa A seria uma das maiores assinaladas aí das erradas. Seria essa. Porque quando você faz a realização, você tem essa informação, 5 vezes 10 elevado a 5. Só que ela é km e ali a transformação é em metro. Tá? Mas tem que ter atenção, né? Para não cair nessa pegadinha. Para resolver a próxima questão, ele tinha esse texto. Tá? Ele vinha esse texto antes da questão. O texto aqui é um estudo, tá? Sugere a América Latina como protagonista no mercado de biocombustíveis. Então tem um texto aqui falando tal, né? Enfim, tem uma fonte e tudo certinho. Tem alguns números, né? Porcentagem, então você lê, fica atento a essa questão. Ele fala 30 bilhões de litros de etanol, né? E há cerca de 7 bilhões de litros de biodiesel. As principais matérias-primas utilizadas na produção são a cana-de-açúcar, responsável por 90% da produção de etanol no país e blá blá. Então, você lê, vai ter que ler, né? Porque se a próxima questão depende disso, então, ok. A questão é essa, tá? 14. Suponha que uma equipe de pesquisadoras esteja realizando experimentos para transformar óleo de fritura residual em biodiesel. Ao iniciar o experimento, utilizaram o volume do óleo V1, apresentado no BEC 1, e após o processo obtiveram o volume do biocombustível V2 apresentado no BEC 2. Após as análises, perceberam que o volume 2 ele é 4/5 do volume 1. Nessas condições, podemos afirmar que o valor de x, V1 e V2, respectivamente, é dado por... Então, nós temos aqui 2 cilindros, tá? Eu não vou precisar calcular o volume do cilindro, nada disso. Eu só vou trabalhar com essa informação aqui, ó. Preciso trabalhar com essa informação. E eu tenho aqui V1 e V2, eu tenho que resolver ele, né? Tem parênteses e tal, eu tenho que, como a gente fala, abrir esse leque, tá? Então, vamos lá. Vou fazer com calma aqui. Eu tenho que calcular V2 é 4/5 de V1. Então, V2 é tudo isso aqui, tá? Só que a gente já pode resolver. X mais 1 vezes x menos 1, isso vai dar x ao quadrado menos 1. E tem um mais 1 aqui, certo? Então, a gente conclui, então, que o V2 é simplesmente x ao quadrado. Corto menos com mais aqui, que é só x ao quadrado. Então, aqui eu já tenho um x ao quadrado aqui, legal. No V1, eu preciso fazer ali o x mais 1 ao quadrado, mais x menos 1. Eu tenho que abrir esse produto notável e juntar os semelhantes e resolver. Então, x mais 1 ao quadrado vamos botar aqui embaixo o V1. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 mais x menos 1. Tá? Eu sei se essa primeira parte aqui é só abrir o x mais 1. Só que eu tenho semelhantes, mais 1 com menos 1 eu posso cortar e tenho aqui x ao quadrado mais 3x. Tá? Então eu chego então aí nessas considerações. Assim, x1 tá. Então, 4/5 de
x ao quadrado mais 3x. Eu só preciso agora brincar aqui, tá? Esse 5 que está dividindo aqui eu passo multiplicando, então fica 5x ao quadrado, tá? E aqui eu faço a distributiva, ficando com 4x ao quadrado mais 12x. Letra para um lado, número para o outro. Ah, mas só tem letra, então tudo para um lado só. Vai ficar assim, ó, 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. Junto o x ao quadrado, que fica x ao quadrado menos 12x igual a zero. Gente, eu tenho uma equação de segundo grau. Basta resolver essa equação de segundo grau, tá? Só tem que resolver ela. Como é que eu vou resolver ela? Bem, básica, talvez, ou você faz ali por fatoração, que é uma forma mais simples, né? Então fica assim, ó. Põe em evidência o x menos 12, a gente aprendeu isso no fatoração, tá? O que eu tenho aqui? Para que um produto dê zero, dos números, eu tenho duas situações. Ou x é igual a zero, ou o x menos 12 é igual a zero. Um dos dois. Só que x igual a zero não nos interessa, tá? Por quê? Quer dizer que não tem volume, né? Então não pode ser zero. Então, o outro, né? Vou ter um x igual a 12. O meu x é 12. Galera, se o x é 12, quanto é V1 e V2? Porque é isso que ele quer o valor de x. Então, eu já sei, ó, vamos lá. Eu já sei que o A não é nem o B e nem o E, certo? V1 é maior que V2. A gente está vendo ali. Eu só tenho que saber quem é quem, tá bom? Então, se eu calcular o V1, usando os valores do x, vai ficar 12 ao quadrado mais 3 vezes 12, ou seja, 144 mais 36. E isso é 180. Logo, nós chegamos então no V1, que é 180, só tem essa alternativa que é a letra D. E de fato, o V2, que é x ao quadrado, o V2 seria 12 ao quadrado, que vai dar 144. Tá? Ó, de fato é a questão, é a letra D. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima questão. Outro texto, aqui gráfico, então a gente fica bem atento, né? A gente lê lá na prova do vestibular unificado, UFSC e IFSC 2023, as questões foram redistribuídas da seguinte forma: 12 questões de primeira língua, 8 questões de segunda língua, 10 questões de matemática, 10 questões de biologia, 20 questões de ciências humanas e sociais, 10 questões de física, 10 questões de química. Nessa parte da prova, a nota do candidato seria obtida a partir da média aritmética simples do número de acertos total nas diferentes áreas do conhecimento. Suponha que determinado candidato ao vestibular unificado tenha obtido o resultado que é apresentado no gráfico. Então, aqui no gráfico, nós temos acertos do candidato no vestibular. Então, a primeira língua, a segunda língua, a matemática, temos aqui a quantidade. Ele acertou 6, depois acertou 7, segunda língua, 9 em matemática, 7 em biologia, 13 em ciências naturais e humanas, 8 em física e 6 em química. Então, essas informações. E aí eu venho para, né, com base, ele fala com base no texto, assinado alternativa 4. Ao total, o candidato acertou 55 questões. Não, tá? Quando você soma todas as questões que ele acertou aqui, ele acertou, vou até botar aqui, ó, verificar, ele acertou 6, aqui acertou 7, 9, 7, aqui 13, aqui 8 e aqui 6. Quando eu somo todos esses números aqui, isso vai me dar 20, 32, 40 e 56. Ele acertou, tá? Vamos botar aqui, ó. Ele acertou, a gente somou tudo lá, né? 56 questões. Então, a alternativa A errada. Acertou 55. Não.
Considerando cada área do conhecimento separadamente, o pior desempenho do candidato nas questões foi de biologia. Então ele teria que seguir biologia o mais baixo. Mentira, porque não é o mais baixo, nós temos 7, ele tem o mais baixo ainda, que é química e primeira língua. Então, não. Juntas, as questões de primeira língua e segunda língua correspondem a 20% das questões. Ó, uma coisa que a gente não viu aqui, não falamos aqui, o total de questões, tá? Aqui, ó, vou botar aqui embaixo. Aqui, ó. Total de questões. São 80 questões. 80. Tá? Quando você soma todos ali, né? O 20, 10, tá, blá, 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 vai dar 80. 20% de 80 seria 16. Tá? 20% de 80 seria 16. Eles acertaram 13 juntos. Então, não. Vamos lá. O número de acertos nas áreas segunda língua e biologia contribui igualmente na composição da nota da questão. Sim. Por que contribui igualmente? Porque os dois têm a mesma quantidade de questões de acerto. Tá? A média aritmética do simples do candidato nas questões é... Você vai somar tudo. Tá? Tudo. E vai dividir isso por... quanto? Pela quantidade de notas. Tá? Então, teria que somar. São quantas notas? 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 notas. Então, a gente já somou. Ele acertou 56. A média seria... Bota aqui, média seria 56 dividido por 7. Isso dá 8. Então, também está errada. Sobrou realmente, de fato, a questão... A letra D. A questão, né? Essa está correta. Tinha mais um texto para a próxima questão. Era a última lei, né? 6 amigos reunidos para estudar decidiram pedir uma pizza e solicitaram que esta fosse cortada em exatamente 6 pedaços. Ao perceber o pedido, depararam-se com uma mensagem na tampa da caixa. Pizza para estudar matemática. Calcule a área de superfície ocupada por cada pedaço de pizza e ganhe um desconto na próxima compra. Então, isso aqui é um exercício, né? Um texto informando. E ele entra aqui agora na questão, que é a última da matemática. Considerando que a pizza descrita no texto 12 tem o formato de um círculo e está inscrita no hexágono regular de área 2.295 cm², conforme a figura, pode-se afirmar que o valor da área de superfície ocupada por cada pedaço é aproximadamente... Então, gente, tem aqui uma questão que é possível fazer, tá? Assim, você conhecendo o conteúdo. Porém, esse conteúdo, ele não consta, né, no nosso conteúdo programático. Então, ele fala, né, se você pegar um edital, ele fala de áreas de quadrilátero, né, no caso, paralelogramo, retângulo, quadrado, trapézio, losango, triângulo, círculo. Mas ele não fala de hexágono, que vai trabalhar com hexágono. E tem que ter conhecimento para isso, tá? Então, a área do hexágono. O que é um hexágono? Vamos pensar o seguinte. Aqui, ó, mais ou menos aqui, é o centro da minha circunferência. O raio da minha circunferência está aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aqui está o raio. Aí eu preciso saber o raio. Porque ele quer saber o quê? Ele quer saber o setor circular. Quanto é que cada fatia. Ele vai dividir essa pizza em 6 fatias. Então, eu vou pegar a área total do círculo e dividir por 6. Eu tenho a área de cada fatia. Tá bom? Fechou. Aí, eu preciso saber do raio. Só que eu não tenho nenhuma informação relevante assim para saber o raio agora. O que eu tenho, que eu vou ter que correr atrás, é da área do hexágono. Então, vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui forma o hexágono regular. Ele é composto por 6
triângulos equiláteros, tá? Então, quando ele fala que a área é 2.295, para determinar essa, porque nós temos aqui um triângulo equilátero, né? Então, para saber o meu lado, se eu souber o lado, eu consigo descobrir o raio, tá? Eu tenho que pegar a área do hexágono, dividir por 6. São 6, né? Beleza. Ou então, sabendo a fórmula, né? A área de um triângulo de um hexágono, vamos dizer assim, um hexágono, para ser mais preciso, é essa aqui. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Com este cálculo aqui, tá? Eu vou chegar na minha conta. Eu vou chegar no meu problema. Quer ver? Dos 2.295 igual a 3 vezes L ao quadrado. O raiz de 3 eu vou botar 1,7 porque ele pediu. Eu vou resolver isso. Eu tenho uma equação aqui. Tá? Então, eu vou passar multiplicando, vai ficar... O 2 passar multiplicando fica 4.000. Vou pegar a colinha que já está feita aqui. Exato. E passo 3 dividindo, fica assim. E aqui fica 1,7 vezes L ao quadrado. Essa divisão aqui dá 1.530. E eu passo, então... Vai dar tudo certo, né? Certo. Quando eu faço a divisão de 1.530 por 1,7, eu vou ter, então, o quê? Eu vou ter 900. E isso implica, no meu L, então, a raiz quadrada de 900 é 30 centímetros. Ou seja, eu tenho 30 centímetros de hexágono. Feito isso, eu vou atrás da altura. Aquele que eu falei que era o raio ali em vermelho, e na verdade é a altura do meu triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero, de qualquer equilátero, você pode pegar através de Pitágoras, mas ele é definido como lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu sabendo a fórmula da altura desse triângulo equilátero, eu consigo determinar então aí o raio. Esse vai ser o raio, né? Esse cara aqui é o raio, tá? É o H, mas é o raio, a altura, né? Então, o raio vai ser o lado, 30 raiz de 3 dividido por 2. Isso vai dar um raio de 15 raiz de 3. 15 vezes 1,7 dá 25,5 centímetros. Agora eu calculo o quê? Eu calculo a área da circunferência do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então a área vai ser o π é 3, né, que ele pediu para usar, vezes 25,5 elevado ao quadrado. Esse cálculo, né, vai dar aí 1.950,75 centímetros quadrados. Mas isso é do círculo inteiro, né? Se eu quero uma fatia, que vão ser 6 fatias, eu quero só a área de 1, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 6. Chegando então ao valor aproximado a 325,125 centímetros quadrados. Como ele quer um valor aproximado, tá? Então a gente aproxima aqui com uma letra B. Tá? Veja que não é algo que é tão impossível. A gente trabalha esse conteúdo, né? No ano, trabalha. Porém, ele não vem no edital que é obrigatório estudar, é obrigatório, né? Que possa cair esse conteúdo. Então, nesse caso aqui, caberia recurso, né, nessa questão. Então, mas vamos lá, né? A questão quando você pede recurso, pode ser que você ganhe ou não, enfim, não dá para ficar dependendo disso.
né? Mas aí, então, a maneira, né, que dá para resolver essa questão. Beleza? É isso, então. Agradeço a vocês por estarem assistindo essa aula aí. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. E bora lá, né? Particularmente, eu gostei da prova, tá? Tirando essa questão 16 que estava um pouco fora, né? Tá fora do conteúdo programático, do meu ponto de vista. O restante das questões estavam uma delícia de fazer, tá? Veja que não são questões de que você precisa saber decorado, né? Cada propriedade, cada conceito, mas o que eu acho que eu gosto e aprecio muito são questões que você precisa elaborar, ter um raciocínio lógico, né? De você pegar as informações e eu posso pensar assim, assim, assim. Isso que eu acho bem legal. E aí, claro, você tem modelos matemáticos que podem se encaixar nessa situação. E aí você tem que saber qual ferramenta utilizar. Eu gosto de fazer a analogia que o que a gente aprende na matemática de conceitos, propriedades, tudo, é como se fosse uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas. Quando a pessoa quer parafusar botar um parafuso na parede, ele vai lá pegar uma chave de fenda, ele vai, né? Ou ele quer botar um prego na parede, ele vai pegar um martelo e vai utilizar. Na matemática, as propriedades, os conceitos têm a mesma lógica. Né? Se eu preciso de uma situação lá que trabalha com área, eu vou pegar a área, a minha ferramenta, área, mas uma ferramenta específica, área específica da figura. Então, isso que é legal. Eu acho isso show de bola, tá? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.